De volta com a segunda parte, edição especial do Plantão 47, secretário de Saúde, nosso convidado, secretário Carlos Mosconi, doutor Carlos Mosconi. Falamos no primeiro bloco, sobre as coisas que foram acontecendo, durante o ano de 2018. Há poucos dias, secretário, eu estive lá no gabinete do prefeito Sérgio Azevedo, gravando também uma edição especial com ele, falando também do 2017. O senhor citou uma palavra aqui, que é o servidor. E ele citou isso durante várias vezes, durante o nosso bate-papo lá, a valorização do servidor. Essa parceria está acontecendo também na saúde? Totalmente. Totalmente? Totalmente. Eu fico muito entusiasmado por perceber que uma das coisas positivas que nós todos conseguimos na Secretaria esse ano foi exatamente essa relação muito respeitosa, vamos dizer assim, com os servidores, entendeu? De entendimento, de busca de metas plenamente identificadas, totalmente, as medidas são sempre consensuais e sempre fruto de um diálogo com os servidores, os médicos, as enfermeiras, os auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, os agentes comunitários, todos eles nos reunimos algumas vezes com todos. Tomamos algumas medidas que poderiam parecer assim, bom, os servidores não vão gostar disso. Tem coisas que os médicos não vão aceitar. Eram questões inovadoras, novidades, entende? Novidades, assim, no modo de dizer, mas que precisavam ser implantadas na Secretaria, porque elas dariam maior eficiência e maior economia para a Secretaria. Todos entenderam. Todos entenderam? Entenderam. Houve lá questionamento aqui, questionamento ali, no começo, e depois todo mundo entendeu. E eu acho que nós conseguimos, então, uma parceria muito saudável com os servidores. Então, assim, eu tenho muita consideração com os servidores e eu considero que os servidores da saúde, eles têm que trabalhar com uma dedicação muito grande. Não é apenas um trabalho da burocracia, de maneira alguma. É um trabalho que envolve a relação humana, é a relação do servidor em qualquer nível da sua atividade, com quem? Com a população, com o ser humano que está do outro lado, precisando de ajuda. Que bateu na porta do sistema de saúde porque precisa de um socorro, e precisa de uma palavra, e precisa de uma ação, precisa de alguma coisa. O servidor que entender isso, e todos praticamente entendem, as coisas facilitam muito. Porque é muito importante, porque muitas vezes o ser humano, o paciente, que vai em busca de um serviço de saúde, ele está deprimido, ele está desanimado, ele tem angústias. Está fragilizado ali, né? Fragilizado totalmente. Então a conversa, se ele for recebido com atenção e consideração, mais da metade das coisas já caminharam. Eu digo assim, é muito mais importante essa atenção do que você falar, bom, vamos fazer uma tomografia, ou toma tal remédio assim, tá. Se a atenção funciona melhor do que isso. Isso reflete diretamente na secretaria. Sem dúvida nenhuma. Por isso que eu canso de dizer, olha, a minha meta como secretário de saúde é fazer com que as pessoas sejam bem atendidas. Não quero nada mais. Trabalhar em cima do diálogo também. Diálogo, da relação dos pacientes com o setor da saúde. Isso é fundamental, isso é importantíssimo. Faz toda a diferença. Eu acho que os servidores nossos aqui, felizmente, entenderam isso. Eu vi agora há pouco tempo, teve uma pesquisa na UPA, não sei se você tomou conta, agora coisa de 2, 3 dias atrás, e com o índice de satisfação muito grande. E eu fiquei muito satisfeito porque a UPA é um local ali agudo, né? O local... E o pessoal que trabalha lá, Paulo Marcelo, é um trabalho que eu estou dizendo para você, foge muito ao trabalho da burocracia. Não é chegar lá, sentar, escrever alguma coisa, e pronto, acabou. Não. Ali a gente chega ali com problemas, sofrendo, com dores de toda ordem, angústias de toda ordem. Ninguém vai passear na UPA, né? Correndo risco de vida, entendeu? Se não tiver um bom atendimento, como é que faz? Agora, isto aí não é meia hora do dia, 1 hora do dia, 2 horas do dia. Não, são 24 horas do dia, meu cara. Que a pessoa tem que estar lá trabalhando. Tem que estar o tempo todo ali. O tempo todo, não tem trégua. E é sábado, domingo, feriado, Natal, passagem de ano, carnaval, tudo direto. Então é admirável. Como eu valorizo muito o trabalho das pessoas que se dedicam ali, porque esse é um trabalho importantíssimo para a nossa população e as pessoas que estão lá, praticamente na sua totalidade,
compreendem muito bem isso. Nós temos 2 centros de atendimentos aqui, que é a UPA, né, que fica na Zona Leste, e o Margarita Morales, isso, também na lá Zona na Sul, Zona Sul, que né? também faz um excelente serviço e é sempre muito bem avaliado. Muito bem avaliado. Sempre muito bem avaliado. Porque as pessoas são bem atendidas, é isso. São bem atendidas, tem o recurso para atender, tem estrutura para atender, tem tudo para atender. Mas o que vale muito nessa história é o seguinte, é que as pessoas são bem atendidas. Isso é fundamental. É fundamental. Isso é fundamental. Isso é indispensável. A chegada da UPA aqui na cidade, de certa forma, secretário, ela acabou desafogando um pouco todo aquele fluxo que nós tínhamos ali na Policlínica antigamente. Sem Eu lembro dúvida. que era um tumulto danado, né? Sem a menor dúvida. A UPA, ela foi instituída há alguns anos no Brasil, porque é o atendimento de urgência. O atendimento de urgência no Brasil era muito precário. O SAMU já foi uma entrada boa. Sim. O SAMU foi antes da UPA, depois veio a UPA. A UPA ela foi construída no governo no governo municipal, foi praticamente terminada no governo anterior do Paulinho Coruminas, Sim. e depois foi inaugurada no governo do Heloísio. ex-prefeito Heloísio. Isso. E foi feita toda ela com os recursos do governo, vindos do governo do professor Anastasia. Foram recursos do Estado, então? Do Estado e da União. Da União. E do município para a montagem final da UPA, o mobiliário, coisa que o vale. Aí foi o recurso do município também. Ali é tripartite. O governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Todos participaram. Mas a UPA, realmente, ela foi um avanço no Brasil, ainda que muitos municípios ficaram muito temerosos em fazer a UPA funcionar. Muitos municípios na época? Muitos. Alguns até hoje têm receio e não põem para funcionar, porque o custo é elevado. Entendeu? O custo é muito elevado, de fato é elevado. Aqui até demorou um pouco para funcionar, não foi? Sim, demorou. Citamos aí governo do Paulo Coruminas, depois passou pelo Heloísio, quando inaugurou já, né? E depois, realmente. Então é porque a saúde realmente é cara. E o governo, os governos de maneira geral, eles não cumprem o que determina a lei, entendeu? O governo estadual deveria colocar 12%, o governo federal, a Dilma cortou o que seria da parte da União. Hoje a União, ela usa o recurso, o crescimento econômico do Brasil. Qual é o percentual do crescimento econômico? O percentual é 3%. Então, cresce 3% o orçamento da saúde. É de acordo com o crescimento do país. O crescimento é zero, até pelo contrário, algumas vezes foi negativo. Sim. E aí, pronto. Não tem cresce. esse repasse. Isso faz com que o município pague a conta. Minas Gerais hoje está gastando, parece que 9% do orçamento, devia gastar 12%. 3% no orçamento é um valor astronômico. Nós devíamos, o município, gastando 15%, devia estar gastando 15%. Nós estamos gastando 30%. É muita coisa, porque os outros entes não fazem o que deveriam fazer. Você compreende? Compreendo. Nós já temos algumas UBSs funcionando no municípo, né? Falando até da questão do atendimento também, citando a UPA, já vou emendar aqui a UBS. Foi inaugurada há pouco tempo uma UBS na Zona Leste, lá no Hortência, né? Foi nas Flores, né? Isso. Foi inaugurada uma lá. E temos uma nova equipe que já começou a funcionar lá no Country Club. Na Zona Oeste da cidade. Na Zona Oeste. E temos já projetos para construção de novas UBS em alguns pontos da cidade. Principalmente Zona Oeste, que falta lá. Lá está faltando. Nós temos lá no São Jorge, já também vamos colocar mais uma equipe lá, mas o local, a área física não é suficiente, nós vamos ter que construir alguma coisa. Alguma coisa vai ser feita lá. Estamos já planejando para isso. Assim como aqui na Zona Leste também, temos que fazer mais uma ou duas no mínimo. Possivelmente deve surgir uma UBS ali onde era a quadra, que foi, né, aquela quadra que desabou ali, que a prefeitura... Foi. Pode ser que aconteça. Pode ser por ali. Naquele trecho ali. A gente chama de... Porque pode ser a unidade básica. Tem que ser feito um estudo, né, secretário? Estudo porque nós temos... Isso é muito... tem uma questão técnica aí. O Ministério ele se vale muito dessa questão técnica. Qual é o número de pessoas que uma equipe vai atender? Compreende? E aí nós temos que seguir essa orientação do Ministério da Saúde, e nós seguimos mesmo porque é uma orientação muito positiva, e porque também o Ministério ajuda financeiramente as equipes. Tem bons programas. Nós temos o programa, por exemplo, que é admirável, que é o chamado Melhor em Casa, não sei se você conhece, fabuloso, viu? Coisa fantástica.
os pacientes saem do hospital, muitas vezes o paciente, por exemplo, um paciente que ficou na UTI por uma questão de acidente vascular cerebral, tem sequelas graves do acidente vascular cerebral, e ele não precisa ficar no hospital porque o hospital ele não tem ali, vamos dizer assim, não vai se valer do que o hospital pode lhe oferecer. Então ele vai para casa, mas ele tem problemas de saúde ainda, que demandam uma assistência praticamente diária, com aparelhos, com equipamentos, com profissionais capacitados. Muitas vezes esses pacientes têm escaras, que são aquelas feridas, os pacientes que ficam muito tempo numa UTI. Inclusive nós queremos fazer um trabalho de prevenção contra isso, porque isso tem que diminuir muito, porque é um sofrimento enorme. Um sofrimento enorme. Enorme para o paciente, para a família. Está lá acamado e começa a aparecer. E vai esse pessoal do Melhor em Casa, e o trabalho que eles fazem é simplesmente admirável. Porque eles vão todos os dias, fazem curativo todos os dias, aos sábados e domingos também, feriados também. Vai lá uma equipe para fazer isso. E quanto tempo leva fazer um curativo desse? Dependendo do curativo, 2 horas. Muda o paciente de lado, de posição, depois muda para o outro lado. Então é um trabalho exaustivo, mas que dá gosto da gente ver a dedicação desse pessoal para fazer. Por isso que eu digo, a gente tem que valorizar muito esse pessoal, compreende? Sim. Quem não gosta não faz um trabalho desse. De maneira alguma. Não faz. E são pessoas, esses pacientes, a maioria, são pessoas carentes, que vivem assim, com todo o carinho da família, toda a dedicação da família, mas sem condições de poder. A família não pode assumir um paciente como esse. Então, esse Melhor em Casa vai. Nós estamos pedindo a abertura de mais uma equipe do Ministério, porque nós precisamos disso aí, sabe? Então, assim, são coisas que a gente tem que ver. Isso tudo é feito pelo SUS, compreende? Tudo é feito pelo SUS. Quero saber, dificilmente você tem um trabalho como esse feito fora do SUS. Então a gente tem que valorizar muito isso. O SUS precisa melhorar muito, sem dúvida nenhuma. Mas já avançou demais, na verdade. Já melhoramos e muito nos últimos anos. Isso aí, sem dúvida. Muito bem, eu quero falar para você da Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito, sempre com grandes promoções. Na próxima segunda-feira tem a segunda-feira do aposentado. Você que é aposentado tem descontos imperdíveis em toda a linha de medicamentos, linha de perfumarias e muito mais. São 3 endereços para bem atendê-los aqui em Poços de Caldas, na Francisco Salles, na Remígio Prézia e na Assis Figueiredo. Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Mais um intervalo chegando, daqui a pouco eu volto para falar com o secretário Mosconi com relação ao SAMU. As coisas que aconteceram, uma das coisas que aconteceram em 2017 foi a mudança do SAMU, gerou uma polêmica danada e nós vamos entrar nesse tema porque o SAMU está funcionando e muito bem aqui em Poços. Até já.